A pergunta é: quem ensinou você na infância ou na adolescência sobre a sua sexualidade, sobre o seu sexo? Tenho viajado pelo Brasil todo, falado com jovens de diferentes culturas dentro da nossa nação e sempre tenho feito uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você. Eu espero uma resposta honesta. Quem ensinou você na sua infância ou na sua adolescência? Quem foi a primeira pessoa a te mostrar algum conteúdo, a te falar algo sobre sexo ou a sua sexualidade? A maioria das vezes a resposta que eu tenho é: a primeira vez que eu vi alguma coisa sobre sexo, que eu ouvi, que eu imaginei, que eu tive uma ideia foi através da pornografia. Eu tenho um pequeno grupo que não alcança 1%, que é um grupo que me diz: olha, os meus pais falaram comigo sobre sexo, eu ainda era criança, e eles me falaram sobre sexo, trouxeram detalhes sobre a minha sexualidade. Mas desse grupo em que os pais ensinaram, ainda tem um grupo mais raro, que é o grupo que tiveram ensinamento de forma saudável ou bíblica. Tem um outro grupo também, que é um grupo que diz: olha, eu ouvi sobre sexo a primeira vez quando eu era criança, sobre a minha sexualidade, dentro da minha comunidade de fé. Esse é um grupo muito distinto, muito pequeno, diante de uma massa inteira dizendo: quem me ensinou sobre o meu sexo, sobre a minha sexualidade, foi ela, a pornografia. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque isso denuncia para nós que o grande mestre dessa geração, o grande ensinador dessa geração em relação a sexo e a sexualidade tem sido a pornografia. A palavra discípulo significa aprendiz, aluno. E todo aprendiz, todo aluno precisa de um professor, de um mestre. Quem fez esse papel de mestre? Quem fez o papel do ensino da sexualidade e do sexo para criança e para adolescente dessa geração? Que agora é um homem, é uma mulher, que agora está dentro de um casamento, está na expectativa de entrar num relacionamento. Quem ensinou essa pessoa? Isso tem me feito ficar muito preocupada e pensado realmente que o grande discipulador ou a grande discipuladora da sexualidade, do sexo dessa geração tem sido a pornografia. Então nós temos um grande problema nessa geração. E o problema é que nós demos para a pornografia um lugar de honra, um lugar nobre. E a pornografia é um lixo que tem descaracterizado a sexualidade muito antes de Cristo. Tem servido para a gente lidar mal com as coisas que a gente ainda não sabe lidar desde os tempos antigos. Nós demos a pornografia o lugar daquele que vai nos ensinar e esquecemos que as escrituras têm tudo que nós precisamos saber sobre esse tema e sobre todos os outros temas da vida humana, da integralidade da vida humana. Então sim, nós temos um problema. Temos um problema muito pontual. Nós colocamos a pornografia num lugar que não é dela. E agora nós temos que devolver o lugar do ensino da nossa sexualidade, do nosso sexo, para Jesus. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele de quem nós queremos e desejamos ser discípulos. Nós queremos aprender de Jesus. Precisamos devolver a ele o lugar de quem ensina sobre a nossa sexualidade. As escrituras têm toda a informação que nós precisamos. Devemos destronar a pornografia, tirar ela desse lugar que não é dela. Jesus certa vez disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. A maior preocupação é, se nós temos tido como mestre, discipuladora, a pornografia nessa geração, que tipo de pessoas nós estamos nos tornando? Nos nossos relacionamentos íntimos, nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos relacionamentos dentro do reino de Deus e com as pessoas no geral. Estamos enfermos nessa área. Precisamos de Jesus. Nós não queremos mais ser discipulados pela pornografia, nós queremos ser discipulados pelo mestre. Nós precisamos fazer essa mudança. Eu convido você a pensar sobre isso. Gostaria muito de ouvir você sobre isso. Você já foi discípulo da pornografia? Você é um discípulo da pornografia? Como nós vamos fazer para mudar as nossas lentes, destronando a pornografia e devolvendo para Jesus o lugar dele, de nos ensinar todas as coisas junto com o Espírito Santo de Deus?